Boa tarde, caros colegas e amigos. Muito obrigado pela vossa presença aqui toda. Antes de mais, endereçar o meu agradecimento para participar nas jornadas do Centro Hospitalar do Porto, ao Dr. Menezes e ao meu amigo Luís Oliveira. Apesar de não ter trabalhado no vosso serviço, sabem que muito bem que eu guardo tenho um lugar muito especial dentro de mim, o vosso serviço. Muito bem, então o desafio do Luís foi eu falar aqui um pouco numa área que é um pouco abstrata, que é a biomecânica da córnea, tentar resumir um pouco o que se está a passar hoje. Não é preciso ser cirurgião refrativo nem especialista na córnea para percebermos que a córnea é uma estrutura heterogénea em termos ultraestruturais e a resposta biomecânica vai depender dessas propriedades ultraestruturais da córnea. Eu, quando estava a preparar esta apresentação, quando falamos em biomecânica, temos que pensar sempre nesta expressão usada pela Cynthia Roberts: a córnea é um pedaço de plástico. Eu, quando fui ao Google a procurar este editorial, vejam só onde é que o primeiro site que me apareceu no Google, lasicdisaster.com. Portanto, é só para vos mostrar que a biomecânica tem que estar sempre presente na nossa cabeça como cirurgião refrativo, mas também como cirurgião corneano. Assim, hoje a biomecânica, tendo por base um modelo, esse modelo nasceu foi apresentado no início deste século pela Cynthia e pelo BJ, e então assenta neste princípio. Temos uma córnea em que as lamelas de colagênio estão dispostas sob tensão, ligadas por cross-linkings, e então quando há uma ablação central, essa tensão vai desaparecer, vai ser quebrada, levando a um aplanamento central e ao consequente aumento periférico do estroma. Isto vai explicar os nossos resultados em termos de cirurgia refrativa, nomeadamente nos procedimentos miópicos e alguma regressão que acontece nos procedimentos de hipermetropia, mas também ajuda a explicar o aparecimento das aberrações de alta ordem, nomeadamente a aberração esférica. Contudo, este modelo foi muito importante para introduzir um conceito de falência biomecânica, ou seja, nós não podemos ir mais além do certo limite, porque vai desencadear uma cascata de eventos que vai levar a uma ectasia iatrogénica. Nós, quando falamos de biomecânica da córnea, vem-nos logo à mente dois aparelhos. O Ocular Response Analyzer, que foi apresentado em 2005 na ESCRS de Lisboa, e o Corvis ST, que é mais recente. Isto são tonómetros de sopro, não contacto, que nos fornecem parâmetros de deformação corneana, tendo por base diferentes formas de análise da córnea. Aqui no Ocular Response Analyzer é com feixe de emissão de infravermelho e no Corvis é com uma câmara de Scheimpflug de alta velocidade. Isto foi outra curiosidade que eu tive, foi como é que está a comportar-se a comunidade científica relativamente à biomecânica da córnea. E pesquisei estes dois termos na PubMed, que vocês podem verificar um aumento exponencial das publicações efetuadas. Mas se olharmos atentamente para as publicações, há um problema que não há padronização, não há estandarização. Nós, para analisarmos a biomecânica da córnea, ou seja, deformação da córnea, temos de ter sempre em base que pressão intraocular temos, bem como a espessura da córnea que temos nos nossos casos. Portanto, sem estes dois fatores, nós não podemos comparar nem analisar a deformação da córnea. Isto foi exemplificado num artigo já publicado há bastante tempo pelo nosso grupo de estudos. Isto é um setting laboratorial. Tivemos em conta 3 tipos de lentes de contacto, com propriedades conhecidas, com espessuras diferentes. Montamos-nos em câmaras artificiais e sujeitamos-nos a diferentes pressões e realizamos a medição com o Corvis. Como vocês podem verificar, para a mesma pressão, as 3 lentes têm comportamento deformativo diferente, como vocês podem verificar aqui, para 20 graus, e aqui tem o gráfico com a pressão intraocular a diferentes níveis. Mas, por exemplo, olhem para este caso, aqui em cima tem a lente de contacto mais espessa, que apresenta neste caso, neste slide, uma deformação maior relativamente à lente mais fina. Isto porque temos uma pressão intraocular muito mais baixa no caso com a lente de contacto mais grossa. E para a mesma lente de contacto, se estamos perante diferentes pressões intraoculares, também a deformação, ou seja, o comportamento de biomecânico da córnea também vai ser diferente. Portanto, isto é só para vos chamar a atenção que, quando estamos a analisar a biomecânica da córnea, temos também olhar para outros parâmetros oculares, nomeadamente a pressão intraocular e a espessura da córnea.
Portanto, qual é a importância da biomecânica da córnea na cirurgia refrativa? Nós temos que lembrar-nos uma coisa, o laser vai reformular a geometria da córnea de modo que o doente atinge uma certa visão no pós-operatório, a visão desejada pelo doente, mas a geometria final, pós-operatória final, é sempre guiada pela resposta da biomecânica da córnea. Outros pontos importantes da biomecânica na cirurgia refrativa é, nomeadamente, a concessão dos flaps e hoje com o aparecimento do SMILE. Mas eu acho que aquilo que já foi falado também anteriormente, nas duas últimas apresentações, é a integração dos parâmetros biomecânicos no rastreio pré-operatório, de forma a evitar ectasias iatrogénicas. Assim, relativamente aos flaps, hoje, se nós fizermos uma revisão da literatura, verificamos que há vantagens potenciais do Fento em relação aos microceratótomos, e eu decidi trazer este estudo porque é interessante, é do grupo de John Marshall, e fizeram um estudo com lasix de Fento, e o que se verificou é que os sidecuts é o parâmetro na criação do flap que tem mais impacto biomecânico, ao contrário da deliminação horizontal. E o que foi interessante é que eles descreveram é que os sidecuts angulados, como é característico e é uma forma única dos flaps do Fento, apresentam uma vantagem biomecânica em comparação com os flaps dos microceratótomos. Relativamente ao SMILE, muitos estudos têm-se feito, algumas simulações, mas este é o que teve mais impacto. Foi escrito pelo Dan Reinstein, de Londres. O que é que fez Reinstein? Baseou-se no modelo de força tensional dependente da profundidade, aquilo que nós chamamos a força tensional total, que foi descrita por Brad Randleman e por Dan Dawson em córneas normais, e ele calculou esse parâmetro em córneas de forma a... O que é que ele quis comparar aqui, verificar, é que ele diz que o TTS corresponde à força do leito residual estromal final pós-operatório em olhos submetidos a 3 diferentes modalidades de cirurgia queratorefrativa. E o que é que descreveu e o que é que encontrou é que este parâmetro foi consideravelmente maior nos olhos submetidos a SMILE. O que é interessante também é que, aumentando o CAP do procedimento do SMILE, ou seja, fazendo a remoção do lentículo estromal em zonas mais profundas do estroma, esse parâmetro mostrou ser também superior relativamente a olhos submetidos a esta cirurgia, ao SMILE, mas com um CAP mais fino em que o lentículo era extraído do estroma mais anterior. Os mesmos resultados também foram descritos pelo B.J. Dupes noutro tipo de simulação, que é pela análise de momento finito, e as mesmas conclusões também foram descritas pelo grupo de Cleveland. Este slide é para vos relembrar aquilo que já foi dito anteriormente pelos meus colegas. O que é que nós estamos aqui a identificar? Claro que estamos à procura de casos que não se podem fazer cirurgia, aqueles casos têm predisposição para uma ectasia iatrogénica. No entanto, temos que nos lembrar de uma coisa, há muita dificuldade em estabelecer parâmetros objetivos e o que nós precisamos aqui é de consenso. Hoje, o que nós pretendemos identificar é formas frustre ceratocone, e a forma mais fácil de podermos estudar esses olhos são aqueles casos que foram apresentados anteriormente, casos de olhos que não têm uma topografia normal, mas que o olho adélfio evidencia ectasia corneana. Portanto, aqui o que se pretende é demonstrar que a tomografia é muito importante no diagnóstico nestes casos, mas a integração da biomecânica também é fundamental e aumenta a sensibilidade e a especificidade, ou seja, a eficácia na diferenciação destes olhos com forma frustre ceratocone. Aqui foi um artigo publicado pelo nosso grupo de estudos no ano passado, integra o ORA, o Ocular Response Analyzer e o Pentacam, e como vocês podem verificar, houve um aumento da área sob a curva quando integramos os dados dos dois aparelhos. E em comparação com este parâmetro aqui, que é um parâmetro derivado do ORA, que foi o melhor parâmetro do ORA, e com o BED-D. Relativamente ao Corbis, que agora é o aparelho que está na moda, 2 artigos que eu quero vos lembrar. Este foi o artigo do Vinci Guerra, do Ricardo. Em que é que se baseou este trabalho? Integrou dados da Itália e dados do Rio de Janeiro, e então permitiu estabelecer desvios padrões e então a Oculus permitiu desenvolver um display em que
é ótimo para fazer o rastreamento de biomecânico. Contudo, o que o Ricardo fez, juntamente com o Bernardo Lopes e com o Ahmed El Sheikh, foi a criação deste índice, que é o biomecânico da córnea, só com dados do Corvis, só com dados biomecânicos. Este é outro artigo que vai ser publicado brevemente, foi aceito há 2 semanas atrás para publicação. Integra os dados biomecânicos do Corvis juntamente com os tomográficos da córnea do Pentacam, e o que é que nós verificamos é que demonstrou um aumento da eficácia no diagnóstico de casos de formas fúsicas quando vocês verificam aqui que o TBI apresenta uma maior área sobre a curva relativamente ao BED-D, que foi dito que foi o melhor parâmetro para identificar estes casos do Pentacam, e o CBI, que também é o melhor parâmetro para identificar estes casos do Corvis. Por exemplo, aqui nós neste artigo referenciamos, por exemplo, um ponto de corte 0.29 para o TBI, que é o parâmetro combinado do Corvis e do Pentacam, dá uma sensibilidade de 90,4% e de uma especificidade de 96% para identificar estas formas de ceratocone, com uma percentagem de 4% de falsos positivos, que é ótimo. Neste estudo, o BED-D apresenta uma sensibilidade de 79%. Portanto, era aquilo que estava a dizer o Dr. Paulo Guerra, que muitos destes estudos têm com números diferentes de sensibilidade e especificidade. Outro problema é o número muito pequeno de doentes que são incluídos nestes estudos, portanto, há muitos problemas em termos de metodologia científica. Isto aqui são os exemplos. Por exemplo, vocês têm aqui um astigmatismo contra a regra, a análise tomográfica do Bellind-Ambrosio não há qualquer alteração a destacar, mas quando integramos a análise biomecânica juntamente com a tomográfica, vocês verificam que alguma coisa vai mal. Esta é uma córnea que apresenta anomalias em termos biomecânicas e o parâmetro combinado já vai na zona vermelha, portanto é preciso ter cuidado quando se ponderar fazer alguma cirurgia queratorefrativa neste paciente. Apesar de este caso também é tal forma frustceratocone, o olho adelfo apresenta uma ectasia, como vocês podem verificar pelo encurvamento inferior. Nestes casos nem é preciso biomecânica para o diagnóstico. Este é outro caso, um astigmatismo bem definido no mapa de curvatura sagital, e verifica-se aqui uma elevação no ponto mais fino mais alto, ou seja, suspeito, um padrão em península na elevação posterior, e como vocês podem verificar, o Bellind-Ambrosio, um arco máximo abaixo das 420 micras, um BED-D que está acima de 1.20, eu uso um BED-D muito mais abaixo de ponto de corte para diagnóstico destes casos. E quando analisamos a biomecânica está na zona verde, ou seja, é uma córnea que biomecanicamente está mais estável relativamente ao primeiro caso que apresentei. E o parâmetro combinado já vai classifica este caso como borderline. Portanto, é um caso que necessita de follow-up mais próximo. Portanto, não se pode pulsar já em fazer um LASIK ou um PRK nestes casos. Assim, quanto para o futuro, há uma tecnologia que me tem despertado bastante atenção, que é a microscopia Brillouin, que foi desenvolvida está mais nas mãos do Scarcelli na Universidade de Harvard. Mede a biomecânica da córnea tendo por base o scattering de luz. É uma tecnologia interessante, só está ainda presente num setting laboratorial. Acho que é a Avedro que está a tentar fazer a transação do setting laboratorial para o setting clínico. E o que é interessante é que nestes casos não há necessidade de uma deformação corneana, portanto, que é um inconveniente na parte da análise feita pelo ORA e pelo Corvis. Também para lembrar o OptoQuest, que é um simulador dos resultados refrativos, isto não é só para LASIK nem para PRK, também para SMILE, para anéis, que foi desenvolvido pelo Sr. Roy Dupes no Colai Institute de Cleveland, e que integra dados tomográficos e através dos dados operatórios ele consegue dar um resultado final em termos de força tensional pós-operatória, portanto também poderá ter a sua utilidade. Assim, como conclusão, lembrar que isto é tudo muito bonito, ter exames, ter mapas coloridos para mostrar aos doentes, mas a nossa decisão é sempre clínica. Portanto, muita atenção à idade do doente, muita atenção àquilo que nós queremos fazer, a refração que nós temos que corrigir. A biomecânica da córnea é sempre este parâmetro que vai guiar a geometria da córnea. Portanto, se houver uma ectasia, há sempre uma descompensação da forma da córnea. Lembrar que
o conceito introduzido por Dupes e pela Cynthia Roberts, que há o conceito da falência da biomecânica corneana, que é aquilo que nós queremos evitar nos casos de suscetibilidade para ectasite, ou seja, temos que reconhecer os nossos limites, não podemos fazer LASIK e PRK em todos. O conceito de melhorar o rastreio dos doentes candidatos a cirurgia refrativa, ou seja, a inteligência artificial permite uma melhor combinação de dados tomográficos e biomecânicos e, no futuro, talvez a customização das ablações dos nossos tratamentos guiadas pela biomecânica da córnea, como propõe neste artigo de revisão Cynthia Roberts. Obrigado pela vossa atenção.